Bom dia, irmãos, mais um dia aí para trazer a palavra e que Deus aí abençoe aí sua família, abençoe seu lar no dia de hoje. Hoje eu vou falar uma palavra que ela está em Romanos, no capítulo 8, do versículo 37 ao 39, que fala assim: mais que vencedores. Mais que vencedores é uma frase usada por nós, ainda mais quando estamos passando por provações muito fortes. É sempre bom saber o autor das frases que repetimos. É de saber que essas palavras que obtiveram grande fama no cristianismo foram ditas pelo apóstolo Paulo. Mas por que Paulo disse isso? Paulo era um homem muito perseguido e antes de isso foi o maior perseguidor do cristianismo. Ele falou aos coríntios dos sofrimentos que ele havia enfrentado por causa de Cristo. E quando lemos isso, é que nós damos conta porque Paulo disse que somos mais que vencedores. Para você ver, né? Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Perseguia os cristãos e prendia, até matava os cristãos, né? E por causa de Cristo, ele se transformou, né? Por isso que a frase somos mais que vencedores, né? Porque Paulo venceu aquelas coisas, né? Que ele fazia, que angustiava ele, né? O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 37 e 39 o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus e que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo, ele teve uma palavra muito forte, né? Quando ele disse essa frase, né? Que ele estava convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, né? Que não existia outra coisa na criação que era capaz de separar o amor de Deus. E que esse amor também está em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, Paulo, ele foi... Depois que ele conheceu Cristo, né? Ele conheceu a palavra, ele mudou completamente, né? Ele teve uma mudança radical, vamos falar assim, né? Lembrando-nos que o tempo que Paulo escreveu, a igreja estava sendo muito perseguida, pois isso de pregar a Cristo aos fariseus era uma heresia por parte da fé cristã.
Eles passaram por várias provações, foram açoitados, apedrejados, cuspidos, jogados na cadeia e muitas outras coisas. Somente se voltarmos um pouco nos anos de 1400 e 1500, você sabe quanto custou aos grandes reformadores a fé cristã. Isso também lhe custou a vida. Naquele tempo lá, era meio difícil, né? Você pregar a palavra e as pessoas aí aceitarem, né? Nos dias de hoje também não é diferente, né? Pô, tem muitas pessoas que não aceitam a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Acho que a Bíblia foi escrita por alguém para falar para o povo, ó, a Bíblia aí, ó, isso aí. Mas se a gente for ver mesmo, tudo que está escrito na Bíblia é o que acontece, o que está acontecendo. O que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente. Embora Satanás tenha tentado enfraquecer ou desaparecer a fé cristã, ele simplesmente não foi capaz. Então a mesma Bíblia nos fala que as portas do inferno não podem contra a Igreja de Cristo. Quando ele fala aqui, ó, que as portas do inferno não podem com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é muito forte. A gente não está falando da igreja física, que é a igreja de tijolo. Nós estamos falando de nós. Nós somos a Igreja de Cristo. A partir do momento que você conhece o verdadeiro Evangelho e começa a passar adiante a palavra de Deus, nós se tornamos Igreja de Cristo, que nós estamos transmitindo a palavra de Deus, nós estamos mostrando para as pessoas o amor de Deus, quanto Cristo amou a humanidade, que Ele se entregou na morte de cruz por essa humanidade, pelo povo. E é por isso que Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que nos faz mais que vencedores, que as batalhas que vencemos não são superficiais, senão apontam para a vida eterna. Então, nada que a gente passe nessa vida, essas batalhas aí, a gente tira de letra. Por quê? Porque nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores, porque nós estamos com Cristo. A partir do momento que você aceitou Cristo Jesus como seu único Salvador, você já é um vencedor. Nada vai te abalar, nada vai fazer com que você mude, que você abandone a fé que você tem em Deus, a fé que você tem em Jesus Cristo. Cristo nos faz mais que vencedores. Nós somos vencedores. Porque
ele teve que vir para a terra como homem, como carne, para passar o que o ser humano passa, né? E ele viu isso aí, as angústias, as dores, sofrimentos, sofrimento de perder um ente querido, a dor de uma pessoa doente. Naquele tempo lá tinha os leprosos, que ninguém podia chegar perto, que eles não podiam chegar perto das pessoas, que era proibido por lei, né, na época, né? Cristo viu tudo isso de perto. Ele passou por tudo isso. Ele curou muitas pessoas. Ele ressuscitou pessoas. Uma que a gente sabe mais famosa é Lázaro, que era amigo dele, que fazia 4 dias que ele estava já enterrado lá no sepulcro. E ele foi lá e ressuscitou Lázaro. E muitos outros milagres que está na Bíblia, alguns relatados na Bíblia. Então, era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Tenho em mente uma coisa, que nós, vocês, todos, somos mais que vencedores quando nós temos a certeza da vida eterna, nós temos a certeza do amor de Cristo por nós, do amor de Deus por nós. Porque Deus amou tanto o mundo, Ele amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para nos salvar. E Jesus, Ele veio e comprou o pecado do mundo, mas para isso Ele pagou muito caro, Ele pagou com a própria vida. Foi crucificado e aquele sangue derramado lavou os nossos pecados. Por isso que nós somos mais que vencedores. E tudo que a gente está passando hoje, isso aí é passageiro. Nós temos que ter em mente que só Deus, através de Jesus Cristo, nós temos a salvação. É essa a palavra que eu queria deixar para vocês, essa palavra que está em Romanos, no capítulo 8. Mais que vencedores. Então, quando você acordar, quando você for dormir, você vai agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma noite bem dormida, que a sua família está protegida. Essa é a palavra de hoje. E abençoar a todos, né? E que Deus aí possa abençoar a todos, colocar sua mão em suas residências, em seus lares, e que nada lhe falte nesse dia e nos próximos. Um grande abraço e até a próxima.